boa tarde ou boa noite. Sejam todos e todas bem-vindas à nossa aula de número 193, onde nessa aula de hoje nós iremos falar da segunda parte de isomeria plana. Onde nessa parte, o que nós vamos trabalhar nessa parte? Nessa parte eu vou trabalhar um pouquinho com vocês sobre a isomeria plana do tipo de cadeia e a isomeria plana do tipo de posição. Beleza? Talvez, vamos ver se a aula não ficar muito grande, eu trabalho com isomeria de função. Se for ficar muito grande, eu deixo para a parte 3 aqui de isomeria. Beleza? Pessoal, deixa eu dar 3 recadinhos muito rápido. Dois na verdade. Primeiro, se você está vindo aqui pela primeira, pela segunda ou pela terceira vez e não é assinante do Help Química, perde tempo não, galera. Vem aqui embaixo, leva o mouse aqui para baixo dessa telinha, clique em se inscrever, clique em cima do sininho e assim você vai ficar por dentro de todas as novidades que eu postar aqui no Help Química. E o segundo recadinho se você gostar dessa aula ou se você aprender algo novo, não deixe de dar um joinha aqui para me motivar a continuar criando conteúdos aqui para o Help Química. Beleza? Então tá bom, dados os recados, vamos começar a nossa aula propriamente dita. Pessoal, eu vou começar aqui falando de um tipo de isomeria que é a isomeria de cadeia. Então, isomeria de cadeia. Bom, pessoal, o que fala para nós, né? O que nós podemos pensar quando nós trabalhamos com uma isomeria de cadeia, né? Uma isomeria de cadeia, ela nada mais é do que compostos orgânicos são compostos orgânicos que possuem a mesma fórmula molecular, mas que se diferem pela posição, mas que se diferem pela cadeia carbônica. Então, pessoal, uma isomeria de cadeia, ela nada mais é do que alguns compostos orgânicos, né, que possuem a mesma fórmula molecular, mas eles diferem na conformação da nossa cadeia de carbonos. Então, vamos ver aqui alguns exemplos para nós fixarmos bem essa ideia. O primeiro exemplo, o exemplo de número 1. Eu tenho esse cara aqui, CH3, CH2, CH2, CH3. Vou chamar ele de composto. Vou chamar ele de composto I maiúsculo. E eu tenho esse outro composto aqui, que é um isômero dele. CH3, CH3. E vou chamar esse composto aqui de composto 2. Se vocês notarem bem, galerinha, e nós tirarmos a fórmula molecular desses dois compostos, né? Nós falamos um pouquinho da fórmula molecular na videoaula 1, nós vamos notar que ambos os compostos possuem fórmula molecular do tipo C4H10. Então, nós temos aqui dois compostos orgânicos que possuem mesma fórmula molecular, mas que estão se diferindo na posição
da sua cadeia de carbono. Então, esse composto que eu estou chamando de 2, né, representado pela letra I maiúscula, note que ele é uma cadeia ramificada. Enquanto esse composto 1 aqui, ele é uma cadeia do tipo simples. Então, a primeira conclusão que nós tiramos aqui, né, do tipo de isômero, é que a posição das cadeias normais, a cadeia que ela é normal, ela vai ter isômero que é ramificado. Então, na nossa aula de introdução, né, galera, a química orgânica, quando nós estudamos lá, cadeia normal, cadeia cíclica e etc. Então, note que aqui, né, ela começa a ganhar uma aplicação, onde que eu tinha uma cadeia normal, né, representada aqui no composto de número 1, agora eu tenho uma cadeia aqui ramificada, representada no composto de número 2. Beleza? Bom, ainda falando de isomeria de cadeia, mas eu vou apagar aqui esse quadro aqui. Ainda falando de isomeria de cadeia, nós temos aqui o segundo exemplo a ser aplicado, que eu vou chamar aqui de exemplo de número 2, onde que eu tenho esse carinha aqui, H2C, CH2, CH2, H2C, isso aqui. Esse carinha aqui agora, vou chamar ele de 3, para diferenciar do carinha ali do nosso exemplo 4. E agora, o outro isômero desse mocinho aqui vai ser o CH3, CH, dupla, CH, traço, CH3, que eu vou chamar esse cara aqui de 4. Então, pessoal, se nós notarmos bem aqui, esse mocinho aqui, ambos desse carinha aqui, eles possuem fórmula molecular do tipo C4H8. Então, se nós pegarmos aqui as fórmulas moleculares desses dois mocinhos, opa, eles têm a mesma fórmula molecular e eles possuem cadeia carbônica diferente. Então, eles são, de fato, um isômero e são isômeros de cadeia, porque eles diferem na posição em que sua cadeia se encontra. E sendo uma cadeia toda plana, ele é um isômero plano. Então, a segunda grande conclusão que nós podemos chegar aqui, nesse tipo de isômero, é que, numa isomeria de posição, um isômero cíclico, ele terá um isômero que é acíclico. Ok? Então, isso lá numa prova de vestibular, isso pode fazer muita diferença saber esses macetinhos. Então, aqui, para os nossos exemplos, né, pessoal? O isômero cíclico, ele vai gerar um isômero do tipo acíclico. Ok? E, por fim, aqui, um terceiro exemplo, né, vou chamar ele aqui de exemplo 3. Um terceiro exemplo que nós podemos ter aqui, ainda se tratando de uma cadeia cíclica, né, vou pegar a mesma cadeia que nós tínhamos aqui em cima, como esse composto aqui é exatamente o mesmo composto aqui de cima, vou continuar chamando de composto 3 também. Só que agora, o composto 3, ele vai gerar esse composto aqui. Então, se nós pegarmos ao pé da letra, eu tenho aqui nesse carbono um hidrogênio, 2 hidrogênios nesses carbonos e 2 hidrogênios nos carbonos aqui da extremidade superior. E eu vou chamar esse carinha aqui de 5. Então, pessoal, o que nós podemos perceber aqui também é o seguinte, que esses mocinhos aqui
também possuem fórmula molecular do tipo C4H8. Então, além, né, qual que é a outra conclusão? Uma cadeia cíclica, ela também tem isômeros que são o quê? Misto, fazendo a cadeia ser mista, ok? Então, quando nós estamos tratando de cadeias de isômeros, né, quais são as conclusões que nós acabamos chegando? Né? Uma cadeia normal, ela tem isômeros que vai ser ramificados, com uma cadeia que ela é cíclica, ela vai gerar isômeros que são de cadeia mista ou acíclica, que são cadeias abertas. Beleza? Então, essa é a primeira grande característica que nós temos quando nós estamos trabalhando com as isomerias planas. Beleza? Isso, claro, falando da isomeria de cadeia. Bom, vamos ver aqui outro exemplo então. Vou apagar essa tinta aqui. Vou ver aqui o exemplo B. Um outro tipo de isomeria que nós temos aqui em nosso sistema, que é a isomeria. Nossa, tá horrorosa essa letra. Isomeria de posição. Então aqui, pessoal, na nossa isomeria de posição, nós temos também algo que acaba diferenciando os nossos isômeros. O que são esses algos que diferenciam? A posição de que acaba se diferenciando? Bom, quando nós estamos trabalhando com uma isomeria de posição, nós dizemos que elas se diferem na posição de uma ligação dupla ou tripla, elas podem se diferenciar na posição do grupo funcional ou na posição da ramificação. Então, quando nós estamos falando de isomeria de posição, né, a posição da qual eu me refiro ou é de uma ligação, seja ela dupla ou tripla, ou seja na posição de um grupo funcional, né, a molécula precisa ter a mesma função, mas o grupo funcional está em carbonos diferentes, ou na posição em que se encontra a ramificação daquela molécula. Então vamos ver aqui alguns exemplos para a gente fixar essa ideia. Então bora aí para os exemplos. Vou pegar aqui a tinta azul de novo. Então aqui no nosso primeiro exemplo. No nosso primeiro exemplo eu tenho CH3, CH3, dupla, CH3. Nessa nossa molécula que eu vou chamar de 1, então nessa nossa molécula que eu vou chamar ela de 1, ela é diferente dessa molécula que eu vou chamar de 2.
Mas a fórmula molecular dessa molequinha ela continua sendo do tipo C4H8. Então, notem, pessoal, que aqui nós temos moléculas que são dois isômeros e que estão apenas diferenciadas aqui na posição em que se encontra a nossa ligação dupla, beleza? Né? Elas só estão aqui diferenciadas na posição em que se encontra a nossa ligação dupla nesse nosso sisteminha aqui, beleza? Difere-se aqui apenas de um carbono e de outro. Bom, um outro exemplo, mudar aqui a tinta, né? Deu um bug aqui. Um outro exemplo pode ser esse dado aqui, onde que eu tenho CH2OH, né? Identificando aqui a função álcool. CH2CH3, que eu vou chamar essa daqui de molequinha 3. E esse outro mocinho aqui, que é o CH3, CHOH, CH3. E eu vou chamar esse carinha aqui de 4. Bom, o que nós temos aqui então, pessoal? É o seguinte. Esses caras aqui, ambos possuem fórmula molecular C3H8O. Só que são duas moléculas diferentes uma das outras. Por causa de quê? Por causa dessa posição aqui, aonde eu acabo encontrando o mocinho aqui que identifica para nós qual é a posição do grupo funcional aqui dessa molequinha. Beleza? E por fim, o último exemplo aqui, né, já visto que eu falei aqui agora que eu falei aqui em cima das ramificações, agora o último exemplo envolvendo ramificação. Então eu vou pegar aqui uma, duas, três, 4, tem uma ramificação no carbono de número 2, né, na molécula que eu vou chamar ela de 5, e eu tenho uma outra molécula, né? Deixa eu só conferir aqui uma coisa. Aqui faltou um carbono aqui. Conferindo aqui nas minhas anotações aqui. Opa. Se eu não colocasse esse carbono 5 aqui, não ia dar muito certo. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu tenho aqui no carbono 3. E esse mocinho aqui, eu vou chamar de 6. Então, note que aqui agora, galera, o que está diferindo um do outro é que na molécula de número 5, eu tenho a ramificação no carbono de número 2, e na molécula de número 6, eu tenho a ramificação no carbono de número 3. E é claro, né, galera, para ser um isômero, a fórmula molecular é o que tem que mandar aqui nessa brincadeira toda, né? E a fórmula molecular desse cara aqui, desses ambos caras, são C6H14. Ou seja, para que nós tenhamos um isômero, né? Independente se ele é um isômero de posição, independente aí de como se encontra, né, galera, a posição dos compostos, das ligações, se a fórmula molecular for diferente, não é isômero. Aí sim, tendo a mesma fórmula molecular, nós vamos analisar qual tipo de isômero é. É isômero de cadeia? A cadeia está sendo diferenciada? É um isômero de posição? Qual tipo de isômero? É isso que a gente acaba vendo e fazendo quando nós estamos trabalhando com os isômeros. Beleza? Pessoal, eu vou deixar o isômero de função para a aula de número 194,
para essa aula não ficar muito grande, nem muito cansativa, tá bom? Pessoal, dá um joinha aí nesse vídeo se vocês aprenderam algo novo e não deixe de se inscrever aqui no canal, tá bom? Na sequência, nós vamos continuar falando um pouquinho mais de isomeria plana. Aguardo vocês lá. Um abraço e até o próximo encontro. Tchau!